Eu tenho, por mais que eu concordo com você, que democracia não se resume ao sufrágio, isso é uma das instituições da democracia. A democracia também não se resume à inclusão social. Isso é um dos elementos que, inclusive, é um elemento frágil da democracia. Democracia, vamos pegar o termo grego, democratos. Kratos é poder. Demo, entre aspas, é povo. Como é que você entende o poder do povo? O povo não governa, nunca governou e não vai governar. Quem governa são indivíduos escolhidos pelo povo. E onde que está o poder do povo? Pela capacidade que o povo tem de controlar os seus governantes. Exemplo, hoje nós não vivemos democracia, porque nós não temos capacidade de controlar os nossos governantes. Naquele período anterior, estava se construindo canais para controlar os governantes. E aí é que está o fato, e a pergunta que eu te faço. Qual é o modelo democrático, então, que se queria construir pela esquerda, que queria apenas a inclusão social, que fosse respeitados determinados direitos para uma sociedade que, sim, estava sendo massacrada. E detalhe, nós convergimos no combate à oligarquia. Isso aí não se discute. Mesmo porque a nossa oligarquia, que ainda hoje vige, não tem vergonha na cara e não está preocupada em resolver os problemas da sociedade. Não está nem aí para a sociedade. Está preocupado em botar o dinheiro no bolso e fugir, se aliando com quem quer que seja, até com seus inimigos históricos. Nildo. Bueno, olha só, estava em curso em 64, claro, 5 minutos. 5 minutos. Estava em curso em 1964 um processo revolucionário. Agora, um processo revolucionário é diferente de uma ditadura de esquerda. O que se discutia em 64? Nos camponeses, nos trabalhadores urbanos, nas classes médias, nas forças militares, em setores minúsculos do empresariado, a Revolução Brasileira. O debate público, o grau de consciência do nosso povo se elevou a um nível inédito, que a gente não viu em 37, que não viu em nenhum outro período, nada. Nem no 45, com a democratização de Getúlio, nada. 64 foi o ápice de uma consciência nacional revolucionária, que não queria inclusão social. Sou radicalmente contrário à tua hipótese. Queriam reformas profundas na propriedade urbana e rural, no sistema de ensino, na diplomacia brasileira, nas Forças Armadas. Era uma consciência popular muito estendida que não pertenciam a grupos que tramavam. Grupos que tramam e conspiram, nós vamos ter sempre isso. Mas não era o dominante, era um processo revolucionário que queria fazer as grandes reformas no Brasil. Reformas que nós vimos ocorrer onde? Na França, revolucionária, nos Estados Unidos, com o que eles chamam de Revolução Americana, com o que você quiser. Na China, de 49, em regimes claramente socialistas ou países claramente capitalistas, que nos países subdesenvolvidos e dependentes da América Latina sempre foram bloqueados. Kennedy circulou por toda a América Latina querendo defender um processo de reforma. No seu livro defende inclusive a reforma agrária, porque em 59 ocorreu uma coisa muito importante, que foi a Revolução Cubana. E a Revolução Cubana abriu para a América Latina outra via, vamos chamar assim, de desenvolvimento. Bom, era tal a consciência sobre a necessidade da revolução, Marcelo, nas massas, que a ditadura mesmo se autoproclamou como revolucionária. E disse, a Revolução de 64. Eu nasci, Rodrigão, Ricardinho, sob a égide de que aqui nós estávamos vendo a Revolução de 64. Tal era a força popular de uma revolução contra um regime que era... Eu não acho que João Goulart era um sujeito fraco. João Goulart fez uma avaliação de conjuntura, a meu juízo, equivocada, mas não era inclusão social que estava se colocando. Inclusão social é essa pauta atual do petismo, herdado aí com um pouco de filantropia católica, que quer dar um pouco de cotas, um pouquinho de saúde, um pouquinho de educação, mas muito pouquinho, que as grandes maiorias estão fora. E o teu conceito de oligarquia, ele choca com um dado fundamental, que é o seguinte, eu tenho 3 minutos só, né? 5 minutos. 5 minutos. Então veja, esse conceito de oligarquia, Marcelo, a meu juízo não se sustenta, porque a partir de 1964, a força das multinacionais cresceu violentamente, a força dos banqueiros cresceu violentamente, a força do latifúndio cresceu violentamente, a lei de remessa de lucro se acabou.
se criou a Sumoc de Roberto Campos, começou um processo de internacionalização da economia, que essa oligarquia tu teria que desagregá-la. Mas, dizendo o seguinte, bem, a parte fundamental foi a presença do capital externo aqui, violentíssimo. Não só nesse período de 64 a 68, mas sobretudo no período do Geisel. O Geisel começou a produzir uma dívida externa gigantesca, em dólar, baseado numa superexploração da força de trabalho, na internacionalização da economia, que levou à crise do milagre em 79, e da qual o Brasil nunca mais se levantou. 79, 82, todos os economistas concordam, e os políticos concordam, que o sistema capitalista no Brasil foi afundando, até chegar nesse capitalismo dependente e rentístico. Então eu contesto, primeiro, estamos num avanço no processo revolucionário, o conceito de oligarquia que você trabalha oculta o tema do capital externo e da burguesia brasileira, que não tem nada de nacional, que é entreguista, que não tem apreço pela democracia, que manda seus filhos estudar fora, que corrompe o Estado, que assalta o Estado através da dívida pública, do plano safra, de um conjunto de mecanismos, da política fiscal, da política monetária, da política cambial, benefícios de todos os tipos, e que, em última instância, dá para o povo precisamente inclusão social, que é uma filantropia que nós, da esquerda revolucionária, dizemos, nós que sabemos como é que se cria essa riqueza gigantesca do Brasil, não podemos concordar com migalhas. Migalhas de pé de meia, de Bolsa Família, de cotas para a universidade. Essas são quinquilharias diante da riqueza que nós temos aqui e do privilégio de classe que a burguesia tem, as multinacionais têm, os banqueiros têm, os latifundiários têm. Daí a minha divergência de raiz com a tua avaliação. O que você achou da resposta, Marcelo? Tem 3 minutos para você comentar. Minutos. É interessante. Eu sempre em sala de aula, eu falo, tão importante, às vezes mais importante que a resposta, são as questões que podem ser levantadas a partir daquilo que está sendo apresentado. Eu vou fazer uma brincadeira que é curioso. Essa burguesia a qual o Nilton se refere, eu não discordo dessa burguesia, eu prefiro dizer assim, empresários. Eu prefiro dizer oligarcas. Para não falar burguesia, porque para não ficar ancorado apenas em ter um grupo teórico, tá? São os mesmos que depois foram ganhar Oscars e são os mesmos que depois foram chamados de campeões nacionais. É uma burguesia, ou é um grupo, que se vende para aquele que está no poder porque não está interessado em resolver os problemas do povo. Esses são realmente indivíduos que destroem a nossa sociedade. Mas tem um dado que é interessante em cima daquilo que você falou, quando você disse acerca de que queria um processo revolucionário. Ocorreram transformações históricas naquele período, geradas pela tecnologia, geradas pela capacidade de comunicação e pela capacidade de transporte, que mudou a dinâmica do mundo e a dinâmica das relações internacionais. Isso produziu um modelo de capitalismo que é diferente daquele modelo de capitalismo que o Marx criticou e que alguns outros teóricos marxistas foram criticando até a década de 60 e 70. É outro modelo de capitalismo. Hoje o capitalismo é coisa completamente diferente daquele modelo para que se queria substituir por um processo revolucionário que fica sempre a questão. Tem como você fazer um processo revolucionário que não seja pela derrubada do poder e a tomada do poder, e não tem como você fazer isso ser um processo violento? Era essa a razão que estava na cabeça daqueles que quiseram se contrapor e fizeram um contragolpe, imaginando ou calculando que haveria um golpe. É interessante que o modelo de capitalismo foi muito... E aconteceu naquele período. Mas olha que coisa curiosa. O Geisel, o período dos militares, eles construíram mais estatais do que países socialistas. É curioso. Foram eles que construíram. Por quê? Porque eles queriam criar um boom com um crescimento econômico, crescimento do PIB. E era uma divergência. No livro que eu escrevi sobre a Venezuela, no final, eu faço uma crítica a isso, desse modelo dos militares de apoio. Eu, como alguém que é de direita, conservador e defende o capitalismo, ou defende a economia liberal do livre mercado, eu não posso admitir que se crie, ao invés de criar, abrir para o empreendedorismo, o cara cria um monte de estatal para qualquer coisa. E utilizando o modelo administrativo, que é o modelo de quartel. Qual é o problema do modelo do quartel? Que o quartel, ele pensa a economia autarcicamente. Me corrige que você é economista, eu estou falando adequadamente, tá? Como que ele pensa autarcicamente? Tudo tem que ser produzido internamente para que você não tenha dependência externa. Esse é o modelo de um raciocínio de defesa. Nas suas estatais, o que foi feito?
Tudo era produzido dentro das estatais, ao invés de ter uma economia dinâmica que pudesse ser complementar nas funções. Foram os militares que fizeram isso. Tá? E aí, eles produziram, sim, um conjunto de dívidas. Por quê? Porque, da minha perspectiva, foi um modelo de economia errado. Eles tinham que ter criado uma economia capitalista de verdade. Tá? Mas, e aí eu concluo rapidamente, é interessante que quando a gente fala e vê o processo do que os militares fizeram, e a gente olha de uma maneira bem profunda, não havia um cenário estratégico para dizer, vamos tomar o poder, vamos afastar necessariamente, porque nós temos um projeto. Não, o projeto foi construído. O primeiro problema é como que nós vamos impedir a possibilidade de uma ditadura do proletariado. Se isso estava explícito em alguns discursos ou não, é outra questão. Mas estava no cenário. Essa é a questão que acabou levando às ações dos militares.